Queria que você abrisse comigo a Bíblia, Evangelho de Lucas 17, capítulo 17, versículo 11 em diante. Lucas 17, 11 em diante. Obrigado. A minha oração é que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Fala comigo. Amém, Senhor. Lucas 17, versículo 11. Quem encontrou, dê glória a Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, sendo este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Lucas, ele começa narrando algo tremendo. Além de ser médico, além de ter uma experiência na medicina humana, ele era, acima de tudo, um servo do Senhor. Ele era um discípulo, era apóstolo, e ele tinha intimidade com Deus, tinha intimidade com Jesus. E é interessante que nós vemos essa passagem onde Jesus, ele estava indo para Jerusalém, e ele passou entre Samaria e Galileia. E entrando numa aldeia, não cito o nome dela, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eu entendo que, como os leprosos, eles não podiam ficar no meio da sociedade, eu imagino que eles estavam em um local, em uma pequena aldeia, onde deviam ter ali muitos leprosos, para ter logo 10, um ajuntamento de 10 leprosos, não é verdade? Então eu acredito que ali já era um local, já era uma pequena aldeia, onde talvez seria uma colônia de leprosos. E é interessante, quando eles ouvem Jesus passando por ali, eles vão até Jesus e clamam em alta voz, dizendo: Mestre, Mestre. Eu imagino que, como os judeus aguardavam a cura através dos sacerdotes, através dos chamado Baba Salim, que são judeus ortodoxos, com dons de cura, são os mais altos níveis do judaísmo, o mais alto nível dos sacerdotes, dos mestres. Então, chamado Baba Salim, que era aquele que tinha o poder de Deus para a cura. E ele chama Jesus de mestre. Ele não chama Jesus de Cristo. Ele não chama Jesus de Senhor. Ele não chama Jesus de Messias. E nem de filho de Davi. Mas ele chama Jesus de mestre. Aguardando que ele fosse, entendo com as palavras, que eles aguardavam que ele fosse um Baba Salim, um judeu, um sacerdote, com poder de Deus para a cura. E eles não foram ali
porque acreditavam que era o Messias. Eles não foram ali porque acreditavam que era o Cristo enviado por Deus. Eles foram ali porque pensando que poderia, através daquele homem, receber uma cura. Eu vou mostrar o que eu entendo nessa palavra. E aqui a Bíblia diz que os 10 chegam para ele. E o Senhor diz assim: vai até o sacerdote e apresenta as suas ofertas. E ali eles ficaram limpos. Eles ficaram o quê? Curados. O Senhor ministrou a cura na vida deles. O Senhor ministrou, porque eles reconheceram ali o poder que Deus tinha sobre aquele Jesus, o mestre, de fazer essa cura. Mas a Bíblia diz que todos foram limpos, todos foram curados, todos receberam virtude de Deus através de Jesus Cristo. Mas só um voltou para agradecer ao Senhor. O próprio Jesus diz assim, pergunta para esse que voltou: mas porventura não foram 10? Onde estão os outros 9? Só você voltou. E a Bíblia expressa que este homem não era judeu, não era um que acreditava nas leis de Deus, como foi ministrado aqui, mas esse homem era um samaritano, era um estrangeiro naquela terra. Muitas vezes Deus quer fazer um milagre na nossa vida, longe da nossa parentela. É interessante isso. E outra coisa que eu entendo nessa palavra, quando Deus usou a pastora Patrícia aqui para ministrar essa última canção, falando que muitos estão desistindo, muitos não estão perseverando, meu irmão, é verdade. Hoje, quantas vezes nós conversamos com um ou com outro, parece que é um evangelho simplesmente superficial, um evangelho que alguém veio só para receber um milagre. E esses que recebem um milagre só estão querendo um benefício, eles não vão ter compromisso de voltar. Mas quando nós ministramos que Jesus não é curandeiro, Jesus não é mágico, Ele não é um mago, Ele não é uma varinha de condão. Quando nós ministramos que Jesus é o Senhor, e nós começamos a entender isso no nosso coração, nós vamos saber que onde nós estivermos, se em Belo Horizonte ou em São Paulo, no Brasil ou fora do Brasil, na Europa, na Ásia, onde for, Ele vai continuar sendo Deus na nossa vida. A diferença é essa, irmãos. Quantos recebem milagre neste lugar? Quantos recebem a bênção neste lugar? Hoje ainda falava com o pastor Davi. São pessoas que recebem tantas bênçãos, tantos milagres. Quantas vezes eu, ministrando a vitória, profetizando um milagre, profetizando uma porta aberta. Quantas vezes Deus me usando para fazer isso? E muitas vezes a minha casa passando dificuldade, mas eu acreditava que Deus uma hora ia fazer milagre na minha vida também. Quando nós reconhecemos, meu irmão, o senhorio de Deus, o senhorio do Cristo, do Jesus que vive, aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o cordeiro e o leão, meu irmão, nada vai parar você. Nada vai te parar. Nada. Sabe por que estão muitos fracos na fé, como diz Paulo lá em capítulo 11? Há muitos que dormem. E Paulo está falando assim, há muitos que estão mortos. Estão andando aí nessa terra como zumbi, mas não tem vida própria neles. Porque o Espírito de Deus não habita, irmãos. Estou falando, sabe de quem? De quem conhece a palavra e não pratica. Eu estou falando de quem conhece, um dia recebeu a ministração do Espírito Santo, recebeu o selo e voltou para o próprio vômito. Mas quando nós temos a consciência de que Deus é Deus para abrir uma porta, meu irmão, eu quero te falar. Deus é Deus para abrir a segunda porta, a terceira porta, a quarta porta, porque está escrita a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Eu vejo a ilustração em cima da arca de Noé. Quando Deus coloca ali Noé, que era um homem justo naquela terra pervertida,
Uma terra, meu irmão, que tudo era contrário às leis de Deus, tudo era contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus não achou ninguém na terra, a não ser Noé. Eu falei, quem que eu falei? Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, as suas 3 noras. 8 pessoas. A Bíblia diz que Deus fez com que Noé construísse aquela arca ali. E não foi como a tecnologia de hoje, onde se constrói uma casa. Nós podemos ver nos Estados Unidos pelos jornais, pelos programas televisivos, constrói uma casa em uma semana, constrói um prédio em poucos meses, constrói um shopping center em 2 anos, é como está acontecendo aqui, não é verdade? Não tinha essa tecnologia, mas foi prego em cima de prego, tábua com tábua, 120 anos, Noé pregando que o mundo ia derramar, desabar em água. 120 anos, irmãos. Há uns que falam assim que Noé foi o péssimo pregador para a época. Há uns que falam que Noé foi o pior pregador, né, daquela época, porque não conseguiu ganhar nenhum para Deus. Só entrou ali a esposa, os filhos, as noras e ele. 8 pessoas. 8 entraram naquele lugar. E não era diferente. Mas o que eu quero chegar, que foram 120 anos esperando uma promessa de Deus. Você não tem estrutura nem para 40 mais, dependendo. Eu não tenho nem para 40 mais. Vocês vão viver mais de 90 anos, não. Ou Jesus está voltando antes também. Não é verdade? Deus sabe o tempo que você pode esperar. Aleluia. Amém? Não quer dizer que Noé esperou 120 anos para a promessa se cumprir. Qual promessa, pastor? De ele ver a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Foi assim que manifestou. Mas nós vimos ali que Deus, quando coloca a família de Noé, um casal de cada criatura, ali dentro daquela arca, falou com Noé, Noé, fecha a porta, meu filho, passa o tetra-chave. Foi isso que Deus falou? Ele fechou por lá de fora. Sabe o que eu entendo com isso? Aquilo que Deus põe a mão, meu irmão, tira a sua, para Deus não pesar. Aquilo que Deus quer fazer, olha, dê um passo atrás e deixa Deus ir na frente. Não passa os carros na frente dos bois. Não, Deus não passa. Na hora que Deus está querendo provar, continue firme. Ainda que muitos falem com você assim, você vai lá para quê? Vai agradecer a Deus para quê? Vamos embora, os 9 falando. Tem 9 sempre falando isso. Mas aquele que tem visão em Deus, ele fala assim, não, eu vou nem que se for sozinho. Eu vou arrastando, eu vou de joelho, eu vou tocar na roda dos mantos dele. Sabe por quê, meu irmão? Quem vai fazer o milagre é Deus, não é o pastor que na sua vida, não. É você e Deus. Na hora da tribulação, na hora do impossível, na hora do deserto, quem pode trazer o maná para você é Deus. Enquanto o pastor Patrício estava ministrando, eu falei assim, glória a Deus, que maravilha, Deus está manifestando o poder dele neste lugar. Amém ou não? É verdade. Às vezes, meu irmão, quantos pastores, homens de Deus eu conheço, que passaram por aqui também, e pregaram muitas vezes a fé, mas não tiveram fé para viver, pastor. Às vezes estão pregando fé, mas na hora que a dificuldade bate na porta, meu irmão, é difícil. É difícil. Mas nós temos que pregar fé, viver a fé, ainda que doa. A Bíblia diz que nós ainda não clamamos com dor de sangue ainda. Então, às vezes, ainda que doa, nós temos que reconhecer Deus, meu irmão, não como aquele que pode fazer um milagre de hoje para amanhã. E você encheu o embornal, encher a conta bancária, ser um empresário bem-sucedido, ser um empresário bem-sucedido. Meu irmão, quanto mais o Senhor te der, quanto você for fiel a Ele, mais Ele vai te confiar. Mais Ele vai te confiar. Mais. Quantas pessoas que pegam a bênção e corre com ela, mas corre na direção contrária de Deus. Porque Deus falou com Abacuque, toma uma tábua, escreve nela em letras grandes, bem legíveis, para até aquele que passar correndo, vai ver, vai enxergar a visão que eu te der. Mas
Aí Deus continua falando para Abacuque, mas a visão não é para hoje, é para um dia determinado. É para um dia que eu tenho para fazer na tua vida. Amém? Deus muitas vezes vai tratando o nosso caráter. Deus muitas vezes vai tratando o nosso coração. Para que possa confiar em nós. Ele possa confiar em nós. Porque muitas vezes nós não estamos prontos para receber. Nós vamos pegar nossa bênção. E vamos ajuntar os 9 leprosos. Amém? Você está aqui. Porque você é um desses que voltou. Você é uma dessa que voltou. Por isso que você está aqui. Você está aqui porque você é grato ao Senhor. E Deus prepara o banquete para nós. Deus prepara a palavra que vai alegrar o nosso coração. Que nós entendemos, meu irmão, que se as coisas são difíceis, se nós vimos tantos irmãos abençoados aí fora, estão fracos na fé, não sei, pastor. Às vezes nós ligamos para o irmão, a gente sente falta, liga, e ele fala, não, pastor, eu estou viajando tanto. Mas quantas vezes eu já viajei tanto? E quantas vezes eu parei no meio da viagem para louvar a Deus e voltar? Quantas vezes estava longe e saía mais cedo no domingo de onde eu estava, porque eu tinha compromisso com Deus no domingo à noite? Quantas vezes? Quantas vezes que você deixou de fazer ir ao aniversário para estar na presença do Senhor? Quantas vezes você deixou de uma festa familiar para estar na presença do Senhor? Não é verdade? Nós, meu irmão, não podemos deixar que as coisas que querem contaminar a nossa mente venham inverter os valores de nós com Deus ou de Deus para conosco. Não podemos deixar esses valores inverter. Não podemos. Não é? A gente ouve tanta coisa assim que quer desestimular você. A gente ouve tantas coisas, até nas rádios ou televisão, que quer tirar seu foco, trazer confusão, meu irmão. Vou falar com você uma coisa. Aquilo que Deus fez na tua vida, é você e Deus. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. E o maior milagre, Hélio, não é o carro, não é a filha. O maior milagre, Hélio, é a salvação que Deus te deu, Hélio. A salvação que Deus me deu. Em outras épocas, nós íamos morar no inferno a vida inteira, senhor. Em outras épocas, nós íamos morar com Satanás e seus demônios. Mas a Bíblia diz que lá não é feito por seus. A Bíblia diz que lá não é feito para o homem. Mas o homem, pela dureza do coração, está indo para lá, passos largos. Mas nós, meu irmão, fomos resgatados no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma placa dizendo: se você quer uma aliança, dê uma meia volta. Aleluia. Está entendendo? Agora não pode, meu irmão, é nós ficarmos nas mesmas práticas. Não pode, é nós trazermos os amuletos do passado, querendo aprimorá-los para o presente. Amém? As coisas velhas ficaram para trás, eis que em Cristo todas as coisas se fazem novas. Em Cristo todas as coisas são novas, irmãos. Tudo aquilo que te faz lembrar o passado, tudo aquilo que te faz lembrar a derrota, meu irmão, jogue no baú e põe no transatlântico aí para jogar no meio do oceano. Não busca mais não. Não busque. Aleluia. Quando nós vimos este homem que foi curado, o que foi grato a Deus, a Jesus, ele era samaritano. É interessante que nós podemos parafrasear aquela passagem onde aquele homem foi pego do caminho de Jerusalém para Jericó, e ele foi abatido ali, assaltado, né? Assaltaram aquele homem, bateram, espancaram, deixando ele meio morto. Passou ali um sacerdote, passou de longe, passou ali um levita. Todos eles tinham ofício na casa do Senhor e não fizeram nada. Aí passa um estrangeiro, um homem que era samaritano. E a Bíblia diz lá em João capítulo 4 que os judeus não se davam com o samaritano, né? A idolatria que eles tinham a outros deuses, a dispensação de outros deuses sobre Samaria. Mas é interessante que tem muita gente, irmãos, que às vezes não serve a Deus, mas tem um coração bom.
Não é mesmo? Lá em Atos 10 mostra esse homem, chamado Cornélio. Deus chama Pedro, Pedro, vai lá na casa de Cornélio, porque Cornélio, tudo que ele ajuda os pobres, eu recebo, tudo que ele dá de oferta, eu recebo, mas uma coisa falta, Pedro, vai na casa de Cornélio, prega para ele a salvação, porque ele precisa ser do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus passando com os discípulos ali, indo para a Judéia, e ele para no meio do caminho e fala com os discípulos: olha, vão comprar alguma coisa para a gente comer, vai lá na cidade, eu vou parar aqui no poço de Jacó, Samaria. Veio o quê? Uma samaritana. Aquela mulher veio, a samaritana, cheia de pecado, cheia de problema, e Jesus revela-se a ela, falando para ela: olha, vai e busca o teu marido. Ele já tinha oferecido algo para ela, que ela todo dia buscava ali, fisicamente, uma água, para saciar sua sede natural, para os seus afazeres em casa. Mas Jesus diz: olha, a água que eu tenho, você nunca mais terá a ter sede. Ele quer dizer assim: olha, em mim você vai ter uma nova vida, no teu interior fluirão rios de água viva. E ele disse para ela: vai, busca o teu marido. Ela disse: olha, Senhor, eu não tenho marido. Ele falou: ó, disseste certo, porque 5 maridos você teve, e o sexto, o que você tem também não é teu marido. Não é verdade? Ela era o quê? Samaritana. A Bíblia diz que logo ela se arrependeu, reconheceu que ele era o Cristo, o enviado. A Bíblia diz que ela deixou ali o amuleto que ela trazia sempre. Era o cântaro, era o balde, era a lata, a corda, o que for. Ela deixou ali e foi o quê? Apregoar. Ela foi falar, ela foi declarar: olha, eu encontrei o homem de Deus, ele é o Messias, ele é o enviado. Aleluia. Quem que ela era? Samaritana. Eu vejo assim naquela parábola das virgens prudentes, das virgens nécias e as virgens prudentes, ou virgens prudentes e virgens nécias. 10. A Bíblia diz que todas tinham azeite, todos muitas vezes na igreja têm conhecimento da palavra de Deus, mas a palavra de Deus por si só, meu irmão, não vale nada. A palavra de Deus tem acompanhado com unção, a palavra de Deus tem com a revelação, a palavra de Deus precisa vir com a glória de Deus para a nossa vida. Porque a palavra de Deus tem no centro de Umbanda, a palavra de Deus tem no Mercado Central, todas aquelas lojas tem o Salmo 91 aberto, o Salmo 23 aberta, mas a palavra de Deus, unção é diferente. É uma espada, meu irmão, de 2 gumes, é a marreta que esmiuça a penha, é a água viva que jorra para a vida eterna. Aleluia. A palavra de Deus sem unção, sem a presença da glória de Deus, ela fica sem graça. Hoje falaram muito aqui sobre Deus tira a cinza do culto passado e traz mais chama hoje. É importante isso. Tem coisas, meu irmão, que nós profetizamos é pela fé. Tem coisas que você não acredita, mas levanta a tua mão, é porque é mão santa, é mão abençoada, é templo do Espírito Santo, e quando você levanta a tua mão, sai rajada de fogo no mundo espiritual. Profetiza quem faz o milagre é Deus. Profetiza quem faz o milagre é Deus. Profetiza quem faz o milagre é Deus. Aleluia. Isso. Então que nós estamos, meu irmão, como diz Efone, entre a cruz e a espada. Na verdade, tem hora que você está. Outros dizem assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Mas nós só falamos: se nós orarmos, o bicho tem que correr. Se nós orarmos, o bicho tem que correr, irmãos. E não adianta um só ficar rouco de orar enquanto o outro está dormindo. Você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. Pai, construir o muro, para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus levantou o homem, mas ele sozinho não fazia nada. A Bíblia diz que de um lado, de lado, de ponta a ponta no muro, de tantos e tantos metros, tinha alguém ali de prontidão.
Quando tocava a trombeta, eles começavam a orar. Era orando, era junto no mesmo propósito, empunhando uma colher de pedreiro na mão, mandando a massa, o concreto, a argamassa, para tapar os buracos, e na outra mão a espada. Meu irmão, não baixe a guarda em tempo de guerra. Não desanime no tempo que as pescarias estão ruins. Não desanime. Não desanime. Está ruim hoje, amanhã vai estar melhor. Foi ruim hoje, amanhã vai ser melhor. Você que trabalha com vendas, esse mês foi fraco, mês que vem vai multiplicar na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Esse varão veio aqui hoje. Você, não, você, levante a mão. Sim. Não, varão, isso, varão. Então, Deus vai abrir uma porta essa semana para você, de hoje a 7 dias. Você espera por essa porta. Enquanto estava louvando aqui, Deus falava comigo, uma porta que Deus vai colocar diante de você e ninguém vai fechar. Uma porta que você tem buscado de Deus, Deus vai colocar de hoje a 7 dias e ninguém vai fechar. Aleluia! Deus não te trouxe aqui essa noite à toa, meu irmão. Deus não te trouxe aqui à noite à toa. É poder de Deus neste lugar. Aleluia. Meu irmão, eu acredito que esses 10 tivessem louvado a Deus. Os 10 tinham recebido mais de Deus. Porque o homem que não dá glória a Deus vira comida de bicho. Vira comida de bicho. O homem que não dá glória a Deus, como a gente vê lá em Daniel, Nabucodonosor, não é isso? Não deu glória a Deus, foi viver como animal no campo, crescer pelo. Mas irmão, o crente que dá glória a Deus, meu irmão, ele pode estar passando por uma prova que só Deus sabe. O rosto dele brilha. O rosto dele brilha, porque o som de Deus vem. Quanto mais nós passamos para a prova, mais o telefone toca pedindo oração. Aleluia. E você fala, Deus, eu estou precisando de oração, eu estou precisando de um milagre. E vem esse povo aqui atrás de mim. Mas é desse jeito mesmo que Deus faz, irmão. É desta maneira. Aí é gostoso. Aleluia. Jesus, para encerrar a mensagem, estava dentro do barco dormindo. Ali os pescadores, a Pedro ali e companhia, de repente o vento levanta. Meu irmão, às vezes quando menos espera o vento levanta. A maré começou a balançar o barco para lá e para cá. Eu vou falar uma coisa com você. Olha, pode o vento levantar. Pode a maré querer transbordar no barco. Olha, mas se Jesus estiver dentro, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu não acredito que Jesus estava dormindo para o povo perecer. Jesus jamais deixaria alguém perecer naquele barco. Ele estava dormindo um homem, mas o Deus de Israel não dorme e nem dormitará o guarda de Israel. Enquanto nós estamos descansando no Senhor, Ele está trabalhando as nossas guerras, Ele está trabalhando as nossas causas, Ele está trabalhando a nossa justiça, meu irmão. Ali acordaram Jesus e eles perguntaram, mestre, não te importas que nós perecemos? Eu acredito, meu irmão, que não precisava ter acordado Jesus naquela situação. Eu queria ver o desfecho sem Jesus ter acordado. Como que ia falar assim, e morreram todos? Não ia morrer. Havia um outro barco indo para a direção da Itália.
Naquele barco Jesus não estava ali. Mas onde tem um servo de Deus, uma serva de Deus, a presença do Espírito Santo é ali. Paulo estava ali. E as correntezas estavam contra aquele barco. E começaram a lançar no mar todo o carregamento de cereais. Começaram a lançar no mar todo o carregamento de tecidos, de iguarias, de tudo que estava sendo transportado ali. Inclusive o Paulo, o nosso irmão Paulo, preso. Tem muitos crentes que podiam falar assim: Paulo está em pecado. Está numa prova, preso, agora o navio vai afundar com ele. Tem gente que fala, irmão. Tem crente que não tem nada que falar, peca. Aí Deus pesa a mão. Crente devia calar a boca, falar menos para não pecar. A igreja está vazia porque o pastor está em pecado. Manda esse crente tomar conta da vida dele. E até abrindo parênteses, a Bíblia diz que crente até o diabo é e estremece ao nome de Jesus. Tem que ser crente lavado no sangue do Cordeiro. Tem que ser crente cheio do Espírito Santo. Ali, irmãos, começaram a jogar tudo por fora, perdendo todo o material. Mas Paulo levanta, ainda que a autoestima dele estivesse baixa, ainda que ele tivesse tudo para não glorificar o nome do Senhor na situação que ele se encontrava, ele levantou e disse: olha, ninguém vai perecer, todos vão se salvar. Aleluia. Salvação, meu irmão, é só para quem crê. Quem não crê, pega o colete salva-vida e pula. Só que o mar está cheio de tubarão. Mas quem está no barco é salvo, meu irmão. Quem está no barco é salvo. Quem está no barco é salvo. Jesus não está dormindo, não. Jesus não está dormindo. Jesus não está despercebido com a tua causa, com a tua alma, com a tua aflição. Jesus não está. Eu só convido você ser esse leproso que voltou. Ex-leproso. Ex-leproso. Esse que dá glória a Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.